Louvado seja Deus, coisa boa. São João 14:9, quem me vê a mim vê o Pai. São João 10:30, eu e o Pai somos um. Oh, mas que coisa. Fala a verdade, irmão. São João 20:28. Se eu esconde anotar tudo que eu anotei, falar, né, tudo que eu anotei, mas não dá não. São João 20:28, Tomé chamou Jesus de Senhor meu e Deus meu. Você já pensou? Que coisa maravilhosa, irmão. O homem estava debaixo da árvore, o homem não estava nem aí com nada. Estava nem aí com nada. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, estava nem aí. Estava lá debaixo da árvore. Mas quando Filipe chamou ele, que ele chegou perto de Jesus, Jesus falou assim: esse aí é um verdadeiro israelita. Escuta aqui, como é que o senhor me conhece? Como é que o senhor está me conhecendo? Jesus falou para ele, bem humilde, tranquilo, falou para ele assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da árvore, lá do outro lado da montanha. Oh, irmão, isso foi o suficiente para converter o coração de um fazedor de lorota, da pessoa que fica escarnecendo, rindo, igual os filhos da irmã Muzi lá, que estava lá fora escarnecendo da conversa do irmão Brana com a irmã Muzi, entendeu? Fazendo chacota, e o irmão Brana contando para ela a experiência, dando um testemunho da experiência dos esquilos, que Deus tinha dado 3 esquilos para ele, contando do jeito que foi e tudo, e um veio do jeito que ele mandou vir e tal, contando aquela alegria, um testemunho, né? A irmã Muzi falou: isso é a pura verdade, irmão Brana. Irmão, o que é isso? Eu não sei quem foi que falou da ressurreição, do arrebatamento coletivo aqui. Falaram aqui hoje nisso aqui, do coletivo. Quem foi? Quem? Foi o irmão lá que falou sobre o coletivo. Eu lembrei disso, porque ali naquela mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, no parágrafo 21 ele fala da ressurreição coletiva, e no parágrafo 19, ele começa no 17, ele fala da irmã Muzi e dessa experiência, entendeu? O profeta contando a irmã Muzi a pura verdade. Quando ela falou é a pura verdade, da boca do profeta saiu essas palavras: irmã Muzi, pede o que você quiser. Aleluia, irmão. Você não imagina o que Deus pode fazer por você, se você falar só das coisas boas. Você não imagina o que Deus pode fazer. Aleluia. Eu lembro da irmã Cananeia que chegou para Jesus pedindo socorro, e ele falou: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque ela pediu para ele, chamou ele de filho de Davi, e como filho de Davi ele não podia fazer nada para o gentio, porque ele veio para o judeu, e ele ficou aperto também, era para ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, não era nem para pensar em chão. Não era nem para pensar nos chão, né, irmão Sebastião Machado? Gentil não. Não é lícito pegar o pão dos filhos, que são judeus, e dar para os cachorrinhos, mas chamou a irmã de cachorro, a irmã Cananeia. E ela vira para Jesus e fala: Senhor. Mas quando ela falou Senhor, ele parou porque Senhor, ele é de todos, não é só filho de Davi. Aleluia, glória a Deus, glória. Como Senhor, ele alcançou o chão, aí alcançou mesmo. Louvado seja Deus. Glória. Assim, Senhor, me socorre. Os cachorrinhos também comem das migalhas. Ele deu uma parada, olhou para ela e falou assim: só porque você falou isso, a tua filha já está livre daquele demônio. Glória a Deus, louvado seja Deus. Só porque você falou isso. Aí o irmão Brana veio na mensagem perseverante, contando essa experiência, e ele fala que quando nós fala de coisa boa, nós move o coração de Deus a nosso favor. Louvado seja Deus. O centurião chegou para Jesus e falou: mestre, eu
Eu conheço o que é uma pessoa que tem domínio e tudo, porque eu também vivo disso aí. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor não precisa falar nada. Fala uma palavra, o senhor nem na minha casa não precisa ir, não vou tomar o tempo do senhor, não. Entendeu como é que é? Mas diga uma palavra. Jesus falou assim: "Se conforme a tua fé", pronto, acabou. Já está tudo certo, lá pode ir embora para casa, amém? Louvado seja Deus. Aí o irmão Brana diz que a fé do gentio não precisa nem de imposição de mão. A fé do judeu precisa. Na casa de Jairo precisou. O cego precisou de impor as mãos, fazer lodo, passar nos olhos e tudo. O gentil não precisa disso. O gentil, a fé do gentil alcança a bênção onde você está. Aí sentado no banco aonde você está. Aleluia, louvado seja Deus. Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir em que dia do ano está vivendo. E você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista. Estamos vivendo na era da noiva. Isso nos interessa? Amém. Estamos vivendo na era da noiva. Pronto. O chamado trazendo de volta para Deus, através de um canal em que Ele prometeu trazer isso de volta para dentro. Ele prometeu fazer isto. Há um canal que foi predestinado por Deus para que sua igreja pudesse passar por ele. Predestinado. Deus está nisto. Deus está interessado pela sua igreja, pela sua noiva. Mas como tem sido em cada era, as pessoas permitem ao homem aplicar a sua própria interpretação a ela por meio de teologia e não creem na vindicação de Deus, a saber, na interpretação de Deus. Não que eu digo, não que alguém diga, mas o que Deus prometeu e o que Ele faz, prova que é Deus fazendo sua própria interpretação da sua palavra. Deus é seu próprio intérprete. Mas nós estamos vivendo em dias em que todos querem interpretar a palavra de Deus, mas não consegue, não tem como. O profeta de Deus vem e diz: Deus é seu próprio intérprete. Agora veja onde nós estamos, irmãos, igreja, onde Deus tem nos canalizado, onde Deus tem nos colocado, pela sua predestinação, pela sua eleição, a participar daquilo que foi, pela presciência de Deus, antes da fundação do mundo, predestinar cada passo, o seu povo, predestinar tudo. Mombrana chega a dizer que Deus sabe até quantas vezes uma pulga pisca os seus olhos no dia. Porventura não estaria cuidando da sua igreja? Porventura não estaria cuidando do seu povo? Somos um dos tais? Amém. Predestinação não se explica, eleição não se explica. Mas pergunte a um eleito o que significa ser predestinado. Pergunta para um eleito o que significa ser eleito. Não se explica, mas pergunte para ele. Pergunte para ela.
Pergunte para você mesmo. Pergunte, pastores, para você mesmo o que significa ser predestinado, eleito por Deus desde antes da fundação do mundo. O maior milagre para com o eleito foi Deus colocar o nome dele no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Primeiro milagre de Deus antes da fundação do mundo para com o eleito foi colocar o nome dele escrito lá no livro da vida do Cordeiro. 1 João. Everybody happy? Todos estão felizes? Estão todos felizes? If you're not asleep Se vocês não estiverem dormindo and you are happy, e se vocês estiverem felizes, say praise the Lord. então diga: louvado seja Deus. Say hallelujah. Digam aleluia. Amen. Amém. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Because many false prophets are gone out into the world. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Now, if the Alpha ministry of Jesus Christ, Se o ministério alfa de Jesus Cristo, if the first apostolic ministry of Jesus Christ se o primeiro ministério apostólico de Jesus Cristo is a type of the last apostolic ministry, é um tipo do último ministério apostólico, then I want you to notice something. então eu quero que vocês percebam algo. How many apostles did Jesus anoint and send out? Quantos apóstolos Jesus How comissionou e enviou? Not just 12, Não apenas 12, not just 70, não apenas 70, 82. 82. The 70 and a 12 made 82 Os apostles 70 mais os 12 dá 82. that Jesus personally anointed and sent out. Que Jesus pessoalmente comissionou e enviou. And the ministry that the 70 received was the true Holy Ghost ministry. E o ministério que os 70 receberam era o ministério verdadeiro do Espírito Santo. The ministry that Judas received was the true Holy Ghost anointing and ministry. O ministério que Judas recebeu era o ministério do ungido do Senhor. Verdadeiro ministério. But when it come right down to that day on Calvary, Mas quando vem aquele dia no Calvário, there was only 11 true apostles mas só havia apenas 11 apóstolos verdadeiros. that stayed with the message of the hour. Fiquemos com a mensagem da hora. Jesus does not take any gifts back. Jesus não tira os dons de volta, não pega dons de volta. We are taught that the gifts and the callings of God are without repentance. Nós aprendemos que os dons e a chamada de Deus é sem arrependimento. That's twofold. Esse é o ministério duplo. Number one, you didn't have to repent to receive the gift. Você não tem que se arrepender para receber o dom. And number two, E segundo, God will never repent for giving you the gift. Deus nunca vai se arrepender de te dar o dom. Now God has given you this message. Agora Deus está te dando essa mensagem. He's given all of us this message. Ele está nos dando a todos nós essa mensagem. It is the very voice of God É a própria voz de Deus to us. para nós. How many of you here today have heard the voice of God? Quantos de vocês ouviram a voz de Deus hoje? Amen. Hallelujah. Aleluia. Under the anointing. Sob o ungido. Brother Branham said, I am God's voice to you. O irmão Branham disse: eu sou a voz de Deus para vocês. Amen? Amém? Oh, hallelujah. Aleluia. We are being taught Nós estamos sendo ensinados by the most vindicated angel of all time pelo anjo mais vindicado de todos os tempos. as we feed on this message. Quando a gente se agarra a essa mensagem, quando a gente se alimenta dessa mensagem. This message Esta mensagem, is this Bible revealed. esta mensagem é esta Bíblia revelada.
This message Esta mensagem is the perfect interpretation of this Bible. é a interpretação perfeita desta Bíblia. Concerning the bride, Em relação à noiva, when the Holy Spirit told him to take up his pen and write, quando o Espírito Santo falou para ele pegar a caneta e escrever, he said, "She will have thus saith the Lord," ela terá o assim diz o Senhor, or she'll keep quiet. She'll keep still. ou ela ficará assim. How do you know you have thus saith the Lord? Como você sabe que você tem o assim diz o Senhor? You're speaking with the word. Você está falando com a palavra, You're speaking with the message. está falando com a mensagem. Amen? Okay. Now we're coming down to a close. Nós estamos se aproximando do So encerramento. give me your undivided attention. Por favor, me deem sua atenção máxima. How many out there will just give me 5 more minutes? Quantos de vocês me dão só mais 5 minutos? Okay, 5, 10, 15, 20, 10, 25, 5... 30. Boy, I can preach a long time. Oh, my. Hallelujah. Praise the Lord. Aleluia, louvado seja Deus. I want to respect church order Eu quero respeitar a ordem da igreja. because if I get out of order, you might not invite me to come back. Porque se eu sair da ordem, vocês podem não me convidar novamente. And if I told you everything I knew tonight, E se eu disse tudo que eu preciso esta noite, there'd be no reason for me to come back. então, e se eu não disser, não há razão para eu voltar novamente. And if we don't leave here tonight, we can't come back in the morning. E se a gente não sair daqui agora, a gente não pode voltar amanhã. Amen? Amém? All right, so we're closing up now, Já estamos encerrando. coming to the end of our Sunday school lesson. Estamos encerrando a nossa lição de escola dominical. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Oh, how good is our God. Oh, como bom é nosso Deus. Now, from the exposition of the 7 church ages, and how many believes the church age book was sent from God? Do you believe the church age book was sent from God? Quem acredita de vocês que o livro das 7 eras foi enviado por Deus? Brother Branham said, you'll find it all drawn out in my book. O Ron Branham disse que está tudo pode tudo ser encontrado aqui no livro. The 7 church ages. As 7 eras da igreja. It come from God, not from my thinking. Veio de Deus e não da minha cabeça. I'll stand by it in the day of judgment to be judged for it. Eu estarei ali no dia do julgamento e direi isso. Now the 7 ages, as set forth in Revelation chapter 2 and 3, take on the whole span of the fullness of the Gentiles. As 7 eras, como apresentadas em Apocalipse capítulos 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios. The whole time in which God is dealing with the Gentiles unto salvation. Ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. In every single age, bar none, it says the very same thing in the opening and the closing of the message to each age. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Unto the angel of the church of Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, write. Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, escreve: These things saith he, etc., etc. Isso diz aquele, etc., etc. He that hath an ear, let him, singular, hear what the Spirit saith unto the churches, plural. Quem tem ouvidos, ouça. Singular. O que o Espírito diz às igrejas. Note aqui, plural, igrejas, plural. Notice here that Jesus, by the Spirit, in every age, addresses himself to only one person relative to the word for that age. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era dirige-se a somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. And if you read the church age book, E se você you'll find that Brother Branham leu as 7 eras da igreja, put the words in capital letters, only one.
Você vai perceber que o irmão Branham coloca letras maiúsculas em apenas only one person relative to the word for that age. Somente um mensageiro em cada era recebe o Espírito. Only one messenger for each age Somente um mensageiro em cada era receives what the Spirit has to say to that age. recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. And that one messenger E esse mensageiro único is the messenger to the true church. é o mensageiro para a verdadeira He igreja. speaks for God by revelation to the churches, E aí ele fala da parte de Deus às igrejas através da revelação, both true and false. tanto a verdadeira como a falsa. The message is then broadcast unto all. A mensagem é, portanto, transmitida a todos. Amen. Amém? But though it is broadcast for all who come within the range of the message, Mas embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, that message is received individually by only a certain qualified group in a certain way. a mensagem recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Each individual of that group is the one who has the ability to hear what the Spirit is saying by way of the messenger. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Those who hear are not getting their own private revelation. Aqueles que ouvem não estão obtendo a sua própria revelação privada. Nor is a group getting their collective revelation. Nenhum grupo obtendo sua revelação coletiva. And now the prophet has these next words in capital E letters. agora o irmão Branham coloca essa próxima frase em letras maiúsculas. But each person is hearing and receiving what the messenger has already received from God. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Hallelujah. Aleluia. And when I was coming back from the lake, I began to see coming into Mishawaka, South Bend, Indiana. And I began to notice cars that had signs on the back that said Jesus only. And I thought, that sounds strange, Jesus only. E quando eu estava voltando lá, eu comecei a ver entrando em Mishawaka e South Bend, Indiana, e comecei a notar carros que tinham letreiros na traseira e diziam, só Jesus. E pensei, isso parece estranho, só Jesus. I began noticing those signs, and it was on anywhere from bicycles, Fords, Cadillacs, and what more, Jesus only. And I followed some of them down, and I come to a great big church, and I found out they were Pentecostal. E comecei a notar aqueles letreiros, e estava em toda parte de bicicletas, Fords, Cadillacs e tudo mais, só Jesus. E acompanhei alguns deles e vieram a uma grande igreja. Descobri que eles eram pentecostais. Well, I'd heard of Pentecostal, but they were a bunch of holy rollers. They laid on the floor and frothed at their mouth and everything that they told me about. So I didn't want nothing to do with it. E eu tinha ouvido falar de pentecostais, mas eram um bando de roladores santos que deitavam no chão e punham espuma pela boca e tudo que tinham me contado a respeito. Por isso eu não queria nada a ver com isso. So I heard them all carrying on in there, and I thought, believe I'll just walk in. So I stopped my old Ford and walked in, and all the singing you ever heard in your life. And I come to find out there were two great churches, one of them called the PA of JC and the PA of W. Many of you people might remember those old, I think they're United called now, called the United Pentecostal Church. De maneira que eu os ouvi todos comportando-se agitadamente, aí pensei, creio que vou dar uma entradinha. Assim parei meu velho Ford e entrei e cantavam como você nunca ouviu na sua vida. E descobri que haviam duas grandes igrejas, uma delas chamada uma PA de JC e a PA de W. Pode ser que muitos de vocês se lembrem daquelas velhas acho que são unidas, chamadas agora, e chamadas a Igreja Pentecostal Unida. Well, I listened to some of their teachers. They were standing there, they were teaching about Jesus and how great He was and how great everything was and about a baptism of the Holy Ghost. I thought, what are they talking about? Bem, ouvi alguns de seus mestres que estavam em pé aí, estavam ensinando a respeito de Jesus e quão grande foi Ele e quão grande foi tudo e a respeito de um batismo do Espírito Santo. Pensei, do que estão falando? And after a while, somebody jumped up and started speaking with tongues. Well, I never heard anything like that in my life. And here comes some woman up through there running just as hard as she could. Then all of them got up and started running.
E, passado um pouco, alguém se levantou rapidamente e começou a falar em línguas. Ora, nunca ouvi algo assim na minha vida. E aqui veio uma mulher por aí correndo mais que podia. Então todos eles se levantaram e começaram a correr. And I thought, well, brother, they sure ain't got no church manners. Screaming and shouting and carrying on. I thought, what a bunch this is. But you know, something about it, longer I sit there, the better I liked it. There was something seemed to be real good. E pensei, ora, que coisa, com certeza eles não têm modos na igreja. Berrando e gritando e portando-se assim, pensei, que bando. Mas sabe algo a respeito disso? Quanto mais ficava sentado, mais eu gostava. Havia algo que parecia muito bom. And I began to watch him, and it went on. I thought, I'll just bear with him a while, because I'm close to the door. If anything starts just rational, I'll run out the door. I know where my car's parked, just around the corner. E comecei a observá-los e continuou. Pensei, serei paciente com eles por um pouco, porque eu estou perto da porta. Se alguma coisa começar a ser irracional, sairei correndo pela porta. Sei onde o meu carro está estacionado, pertinho da esquina. And I began to hear some of them preachers as scholars and students. Well, I thought, that's fine. So it comes supper time, and said, everybody come to supper. E comecei a ouvir alguns daqueles pregadores, eram eruditos e estudantes. Ora, pensei, tudo bem. Assim a hora do jantar chegou e disseram, venham todos jantar. But I thought, wait a minute, I got $1.75 to go home. And that's all I had for gasoline money, just taking that to take me home. And I had my old Ford. It was a pretty good old Ford. It wasn't backslid, it was just like this one out here, just wore out. And it... Mas pensei, espere um pouco, tenho $1,65 para voltar para casa e era todo o dinheiro que tinha para gasolina. Gastaria isso tudo para me levar até em casa. E tinha um velho Ford, era um bom Ford antigo, não era desviado, era exatamente como este aqui fora, bem usado. E ele... I actually believed that Ford would go 30 miles an hour. But of course that was 15 this way and 15 this way, you see. Put it together, you had 30. And so I thought, well, that night I think I would go out, and I stayed for the night service. Eu realmente cria que aquele Ford ia 48 km por hora, mas claro que era 15 nesta direção e 15 nesta direção. Vê, juntando você tem 30. E assim pensei, pois aquela noite acho que eu ia sair e depois eu ia ficar para o culto da noite. And he said, all of the preachers, regardless of denomination, come to the platform. Well, there's about 200 of us up there. I went up. And so he said, now we haven't got time for you all to preach. He said, just walk by and say who you are and where you're from. E ele disse, todos os pregadores, sem levar em conta a denominação, venham à plataforma, pois havia uns 200 de nós lá em cima e eu subi. E assim ele disse, agora não temos tempo para todos vocês pregarem. Ele disse, apenas passe por aqui e diga quem é você e de onde é. Well, it come my time, I said, William Branham, Baptist, Jeffersonville, Indiana. Walk by. Pois minha hora chegou e eu disse, William Branham Batista, de Jeffersonville, Indiana, passei por aí. I hear all the rest of them calling themselves Pentecostal, 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 PAW, PAJC, PAW. Eu ouvia todo o resto deles se designarem, Pentecostal, 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 PADW, PAJC, PAWP. I walked by, I thought, well, I guess I'm the ugly duckling, so I sit down, waited. Eu passei por aí e pensei, pois acho que eu sou o patinho feio, assim eu me sentei e esperei. And that day they had fine young preachers out there and they'd preached powerfully. And then they said the one's going to bring the message tonight is, I believe they called him elder. And the ministers, instead of reverend, it was elder. E aquele dia eles tinham bons pregadores jovens aí, e eles tinham pregado poderosamente. Então eles disseram, aquele que vai trazer a mensagem esta noite creio que o chamaram, ancião. E os ministros deles, em vez de reverendo, era ancião. They brought an old colored man out there. He had one of these old-fashioned preacher's coats. I don't guess you ever seen one. Long pigeon tail in the back, you know, with a velvet collar, and he had just a little white rim of hair around his head. Poor old fellow, he come out like this, you know, and he stood there and he turned around. E trouxeram um homem velho de cor aí, e ele tinha um destes casacos antigos de pregador. Acho que você nunca viu um. Longa cauda de pombo na parte traseira, você sabe, com uma gola de veludo. E ele tinha somente uma bordinha branca de cabelo em volta da cabeça. Coitado do velho, ele veio deste jeito. E ele ficou em pé lá e ele se virou. And where all the preachers have been preaching about Jesus, how great he was and so forth, that old man texted him over in Job. Where was you when I laid the foundation of the world? Or when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy?
e onde todos os pregadores tinham pregado sobre Jesus e quão grande ele era, etc., aquele velho tomou seu tópico de lá de Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra, ou quando as estrelas d'alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam? That poor old fellow, I thought, why didn't they put some of them young fellows up there to preach? Great, the place is packed and jammed. And I thought, why didn't they do that? E o coitado velho, pensei, por que não puseram alguns daqueles jovens lá em cima para pregar? Grande. O lugar estava lotado e apertado e pensei, por que eles não fizeram isso? So then this old fella, instead of preaching what was going on down here on earth, he began to preach what was going on in heaven all the time. Well, he took him up at the beginning of time and brought him back in the second coming down the horizontal rainbow. Assim, então, este velho, em vez de pregar o que estava acontecendo aqui na terra, ele começou a pregar o que estava acontecendo no céu todo o tempo. Pois ele começou com ele no começo, no princípio do tempo, e trouxe-o de volta na segunda vinda pelo arco-íris horizontal. Ora, I never heard such preaching in my life. About that time the Spirit hit him, he jumped about that high and clicked his heels together, throwed his shoulders back, went tipping off that platform, said, you haven't got room enough up here for me to preach. And he had more room than I got here. eu nunca ouvi tal pregação em minha vida. Mais ou menos naquela hora o Espírito caiu nele, ele pulou mais ou menos desta altura e bateu um calcanhar contra o outro, jogou os ombros para trás e foi se dobrando pela plataforma, disse, vocês não têm bastante espaço aqui em cima para eu pregar. E ele tinha mais espaço do que eu tinha aqui. No nosso dia a dia, de repente algo acontece. Parágrafo 107. Surgiram problemas. Quem aqui que não está com um problemazinho ou um problemaço? Qual é o pastor? O evangelista? O diácono? Que não está com um problema. E as velas baixaram, e o vento soprou para longe, e os remos começaram a falhar, a estalar e quebrar, enquanto aqueles pescadores de costas musculosas, treinados no mar, e um homem encapuzado dentro do barco. Quem estava no plenário lembra. Lançaram sobre eles, sabendo enfrentar aquelas ondas, e de repente o barco se encheu de água. Seu barco está enchendo? A sua vida está ficando complicada? Mas não é estranho que homens que apenas algumas horas atrás, amém, viram fazer tais coisas, se esqueceram de tudo. Vamos fazer uma coisa? Vamos voltar no tempo e vamos lembrar quantos milagres já foram realizados em nossas vidas. Pessoas estiveram em UTIs e os médicos disseram, chame os parentes. Mas Deus entrou em cena. O carro bateu, acabou. Deus entrou em cena. Você já esqueceu do que Ele fez por você ontem? Você já esqueceu do que Ele fez por você o ano passado? Você esqueceu? Eu sempre estou lembrando. Pastor Machado chegou na igreja lá na Avenida Goiás em 69 com uma mulher
70, com uma mulher quase morta. Mas ela ainda vive. Aleluia! E quantas outras pessoas, não somente aqui em Goiânia, mas também em outros lugares. Aqui tem um testemunho, eu não vou ler ele, mas eu vou citar. Uma família que estava no recanto, no momento de culto de oração. Eles oraram lembrando de um filho de 24 anos, que não fazia questão da igreja, estava no mundo, mas em setembro daquele ano, o rapaz foi batizado. Deste ano. E ele está na comunhão. Não existe milagre maior do que o arrependimento de uma vida e a comunhão dele com Cristo. Não existe. Existe o consciente e o subconsciente. O ser humano é feito assim. Se formos para o estrangeiro de navio, há um homem assentado aqui em cima, é ele que dá as ordens. O homem que está embaixo do navio para dirigi-lo por aqui, bem, ele não vê para onde está indo, na casa das máquinas. Ele apenas recebe ordens lá de cima. Bem, agora ele diz: vire à esquerda ou à direita, ou faça mais o motor, force mais o motor, ou seja o que for. Ele simplesmente trabalha através de ordens. Você crê nisso? Olha só. Mas no nosso meio aqui, em nosso coração, está o subconsciente. Ele recebe ordens aqui de cima. Bem, agora vocês já me ouviram no púlpito várias vezes, sem dúvida. Acabei de ouvir a fita da reunião outro dia em Owensboro, sobre uma pessoa que era aleijada, foi curada. E como estava falando com o Espírito Santo, falou. Agora, aqui em cima, esse subconsciente sobe até o púlpito. Irmão Brana, louvado seja o Senhor, eu tenho fé, a pessoa. Mas bem lá embaixo, naquele outro pequeno consciente, diz: agora você sabe que não tem. Bem, agora se você puder pegar este e colocar aquele outro em harmonia com este, esses somos nós. Ora, aquele, veja você isto, este aqui dizendo sim, o tempo todo. Ele está dizendo sim, mas lá dentro, bem no fundo, há algo que é aquele sujeitinho, vem? Você deseja fazer isso, você quer dizer sim, mas é apenas lá embaixo, naquela pequena sombra que pode, se você ajudar. Não negociam muito com esse sujeitinho aqui embaixo. Bem, você descobrirá que ele é aquele que recebe a decisão. Vê você? Então, se esse sujeito, depois de tudo, é ele que comanda o navio, é ele que guia. Este aqui pode dizer muita coisa, mas este é o sujeito que faz o trabalho aqui embaixo, vem? Então este bem aqui diz: ó, sim, eu creio nisso, ó, claro, eu creio, bem, aquilo. Se aquilo é correto, este é o que vai para. Este é então de acordo com aquilo. Então nós temos isso, vem? Então isso terá que dar certo. Mas até que isso aconteça, bem, isso simplesmente não funcionará. Isso é tudo.
porque você tem ordens para ir para esse lado, então puxando o seu navio para o outro jeito, e você não consegue sair do porto. E você ainda continua aqui. Então apenas temos que colocar esses companheiros em acordo, dizer: Deus está correto. Amém? Meus pensamentos não são os seus pensamentos, meus caminhos não são os seus caminhos. O profeta diz: aqui você diz que crê, e aqui você crê. A nossa mente, maior batalha jamais pelejada. Enquanto estivermos aqui, o inimigo tem acesso a ela. É o campo de batalha. Mas como que eu sei que esse pensamento é o pensamento de Deus? Examine as Escrituras. Examine a Bíblia. Examine a mensagem. E se esses pensamentos não combinam com a Bíblia, com a mensagem, abra mão desses pensamentos. Tome os pensamentos de Deus. Amém? Deus está correto. O profeta disse, ele repete: Deus está correto. Aquele diz: Deus está correto. Então nós seguimos em frente. Vê você? Nós temos ordem, tudo. Não há nada no seu caminho. Quando você está no caminho que foi estabelecido por Deus, você chegará. Nós estamos nesse caminho. Estamos no final desse caminho. Não há nada que faça você discordar disso. Todos os sintomas que você poderia ter, todos os sintomas. Você poderia voltar para o hospital pela manhã. Você sai curado da igreja, mas está doendo. Mas você creu. Amém? Vocês lembram do cego que entrou na reunião do irmão Branham, naquela campanha, recebeu a cura? O assim diz o Senhor é o assim diz o Senhor. Assim do Senhor você está curado. Ele voltou mais cego do que o morcego. No outro dia ele estava no barbeiro, foi fazer a sua barba. E o barbeiro, você sabe, cada barbeiro que você senta na cadeira, o assunto, ele conhece você, né? Ele falou: fiquei sabendo que você teve lá na reunião do pregador, hein? Ele falou: sim, estive. Então, e você foi, recebeu a oração, tudo, e parece-me que disseram que você foi curado. Não, fui lá sim, recebi a oração, e eu fui curado. Quando ele falou, ele viu essa imagem no espelho. É para aquele que crê. Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele cuida de você? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estaria presente no meio deles. Com eles, neles.